Você pode trabalhar 30 anos e ter o resultado de um cara que orou uma vez. Que a gente tem. Então a gente está vivendo uma autodescoberta muito grande, uma autorrealização muito grande, e aí vivendo isso a gente descobriu que existia um vazio. Cara, ainda assim eu tenho depressão, ainda assim eu não tô totalmente feliz, ainda assim me falta alguma coisa. Pô, tô com dinheiro no banco e ainda assim me sinto inferior a um monte de gente. O que tá acontecendo comigo? Aí não tem jeito, as pessoas começam a descobrir Deus, que é o que dá realmente sentido à vida. Só que, da mesma forma que muita gente está descobrindo Deus pela necessidade que está tendo de Deus, outros só estão usando, como você falou, o hype, tá usando o momento para criar um público. Porque nada mais fácil do que você criar um público que está em profunda necessidade. Então, quando você vai falar de uma coisa que o público está numa profunda necessidade e você tem uma solução que não precisa de formação acadêmica, não precisa de histórico, não precisa de nada, é só você falar, Deus é a solução. Pronto, você já tem um público, você tem 1 milhão de pessoas que querem escutar sobre isso. Então, muitos impostores, é claro, é normal, em qualquer segmento, né, em qualquer viés, viram os impostores. Tem gente que só usa Deus para atrair público, às vezes não é nem para ganhar dinheiro. Tem gente que para ganhar dinheiro, tem gente que é só para atrair público mesmo, porque o lance do like na internet está muito ligado à aceitação, né? Você não tem um abraço, às vezes, nem do teu pai, mas 100 likes na internet para você, tô me dando bem na vida, né? Você não é aceito pelas pessoas que importam, mas a internet, ela te dá essa morfina de você se sentir bem por um tempo. E por isso que tá essa guerra, né? As meninas com 12, 13 anos, elas se sujeitam, vou ficar seminua e vou dançar no TikTok pra ser aceita. Sim. Com 12 anos de idade. Isso era um problema que geralmente dava na juventude. As mulheres e os homens começavam a não se sentir aceitos e faz qualquer coisa pela aceitação. Tá cada vez ficando mais precoce isso. Então, a necessidade de Deus é muito grande na nossa geração, porque a gente tentou outras coisas primeiro. Porque, por exemplo, tem um versículo bíblico que as pessoas não entendem muito, que diz assim, ó, é mais fácil um camelo passar pelo buraquinho da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Jesus falou isso. Aí você acha que Jesus está condenando a riqueza, e não está. Porque na Bíblia tem vários milionários e bilionários. Sim. Ele está condenando o seguinte, ó, geralmente quando você fica com muito dinheiro e alguém seu fica doente, ao invés de você orar, que é a conexão que a gente tem com Deus, você vai tentar gastar dinheiro para resolver primeiro. Se você tem um problema com alguém, você primeiro vai no melhor advogado antes de ir em Deus. Uhum. Então é quando você bota alguma coisa na frente de Deus, não é que você não vai fazer o resto. Certo. Se eu tive um problema jurídico, eu vou resolver com o advogado. Se eu tive um problema de saúde, eu vou resolver no médico. Mas primeiro, eu vou buscar Deus, que é o versículo que diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então o que está acontecendo é muita gente buscando a Deus por necessidade. Você pergunta, isso é a primeira vez na história que está acontecendo. As pessoas estão buscando Deus, né? Não é mais uma estratégia de evangelismo. As pessoas querem Deus porque realmente, para esse vazio do ser humano, o que resolve é a espiritualidade. Pelo meu costume, pela minha fé, eu oro antes de comer minha refeição. Por quê? Porque eu agradeço a Deus pela comida. Eu sei o que é não poder comer. Na época que eu quebrei há anos atrás, eu comia um miojo de manhã e orava de noite para ter alguma coisa. Eu não sabia se ia ter. Eu sei o que é você querer comer alguma coisa e não poder. Então hoje, como eu posso escolher o que eu vou comer, eu faço questão, não é por tradição, não é por religião, é porque eu faço questão de agradecer a Deus porque eu estou comendo aquela carne, aquele arroz. Isso é uma coisa mais democrática que tem. Deus é tão bom, então para todos, que ele falou assim, ó, para falar comigo pode ser qualquer um, negro, branco, rico, pobre, japonês, chinês, espanhol, crente, não crente, acreditando, não acreditando, só fala comigo que eu te escuto. E outra coisa, não vou botar ninguém para te escutar não, você que está começando a acreditar em mim hoje, ou você que está há 30 anos já me servindo inclusive, eu escuto os dois. Não, esse aqui começou agora, vou botar um anjo para escutar. Não, a Bíblia diz que ele escuta todo mundo. Então, não tem como fugir. Você pode até falar, ó, não citar o versículo, não citar Deus, mas para dar certo tem que estar na Bíblia. Quando eu percebi isso, é matemática pura, é estatística, só você ir fazendo. Quando eu percebi isso, eu falei, pronto, por que eu vou fugir da fonte? Vou ficar... Não, vou direto na fonte. Princípios, e a Bíblia fala sobre isso, os princípios estão dentro de você. O ser humano é feito de corpo, alma e espírito. E aqui no espírito, a gente recebe toda a instrução mesmo sem ler. Você sabe muito bem quando está fazendo algo certo ou errado, porque o seu espírito mexe. Você fica gelado e fala, opa, isso aqui não é bom não, tem alguma coisa errada. Da mesma forma, quando você está fazendo algo certo, você sente gratidão, você se sente feliz, você fala, estou doando, realmente eu estou ajudando. Então, agora, quando você fortalece o espírito, que nada mais é do que o ponto de comunicação de Deus em você,
Ou seja, como é que fortalece o espírito? 2 formas. Ouvindo, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Quanto mais você ouvir a palavra de Deus, mais fé você vai ter. Simples. E também orando. A oração é o ponto de contato entre você e o sobrenatural, entre você e o impossível. Né? O caminho mais curto entre você e Deus é a oração. Então, se você começa a falar com Deus da tua forma, não tem técnica para orar, então, da sua forma, você vai desenvolver uma sensibilidade. Então, eu já tomei várias decisões na vida que me... Gente, você pode trabalhar 30 anos e ter o resultado de um cara que orou uma vez. Vamos falar de injustiça? Então, é injusto o negro ter colocado dinheiro na bolsa e ter ganho dinheiro e eu não? Ah, não, mas ele aplicou certo e eu apliquei errado. É a mesma bolsa, é a mesma quantidade de dinheiro, mas é onde colocou, como colocou. A oração é isso, é você colocar o dinheiro nas ações certas. Tá. Entendeu? Não é questão de injustiça, é questão que você direcionou pro que resolve. Então, por exemplo, eu estava no Rio de Janeiro, as coisas estavam perdendo sentido. Eu estava no que eu chamo de zona de expulsão. Na minha cabeça não tinha feito nada e tudo estava dando errado na minha vida. Meus amigos me abandonaram, quem deveria me proteger estava me expulsando. E perdi a empresa, perdi tudo. E eu não sabia o que fazer. E aí eu fui convidado para dar um curso aqui em Alphaville, na época que eu não dava cursos. Eu estava quebrado, começando a sonhar em escrever livro e dar curso. E aí chegou aqui, eu entrei, isso foi em 2014 para 2015, 2014, eu vi isso aqui, eu falei, cara, isso aqui é os Estados Unidos do Brasil. Há pouco tempo, né? Me dá um sinal. E o sinal, aí eu pedi um sinal, que eu quero fechar um contrato assim. Na mesma semana surgiu esse contrato. O contrato eu assinei, eu botei tudo na mala, num caminhão, e de um dia pro outro eu tomei a decisão. Eu falei pra minha esposa, vamos pra morar em São Paulo. Mas nossos pais estão aqui, nossa segurança tá aqui, tudo que a gente tem, nossos amigos de infância. Vamos pro novo, vamos sair da zona de conforto, pegamos e viemos. Chegou aqui, o contrato nunca foi pra frente. Aquele contrato, que era tipo uma segurança financeira que eu ia ter pra me mudar, nunca foi pra frente. E nunca me faltou nada. Dali começou. Então, assim é com Deus. Deus é pai, ele faz um plano. Não é o fim,